Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Badalando Podcast e agora segunda temporada. Desde já, queria agradecer todos vocês que já nos seguem, que nos assistem, por estar com a gente aí nesse projeto que começou meio despretensioso, né? Era um sonho da gente aqui da Badalando desenvolver esse conteúdo, mas chegamos na segunda temporada, né? Nessa segunda temporada a gente vai, além de trazer essas histórias incríveis que vocês puderam ver aí nos últimos episódios de pessoas da nossa sociedade, que às vezes a gente sabe, né, ouve falar dessas pessoas, mas a gente não conhece a trajetória, a história de cada um. Então, nessa segunda temporada, além de trazer, né, esse conhecimento das nossas pessoas que fazem a nossa sociedade, a gente vai, né, desenvolver alguns temas, alguns assuntos, para que a gente possa ter essa experiência, ouvir essas histórias e ter essa contribuição no nosso processo de desenvolvimento, seja de carreiras artísticas, seja de entender um pouco mais como lidar em determinadas situações com esses exemplos de extrema qualidade dos nossos convidados. Como você já sabe, eu sou David Gonçalves, sou CEO aqui da Badalando, né? E lembrando que a Badalando não é só um podcast, né? A Badalando hoje é uma empresa que tem mais de 20 anos, né? É uma empresa que trabalha na parte de eventos como produtora de eventos, então a gente realiza diversos eventos, seja corporativos, sociais, públicos, enfim, temos uma solução sempre muito criativa e muito objetiva para você que busca fazer o seu evento, né, com a qualidade de realizar o sonho que você de fato merece. E fora a questão dos eventos, a gente tem toda uma estrutura como essa que eu estou aqui dos nossos estúdios para você, produtor de conteúdo, ou você que sonha em desenvolver o seu conteúdo, você que é um profissional liberal, você que pilota aí uma organização, uma empresa e que quer fazer nesse formato de podcast uma forma de conteúdo para você interagir mais com o seu público, de trazer prova social, enfim, de ter esse formato de podcast para ajudar na sua comunicação, na sua divulgação, você pode vir aqui nos estúdios Badalando e com toda uma estrutura profissional, com profissionais que vão pegar na sua mão para lhe ajudar a deixar a sua ideia muito mais perfeita, a gente pode lhe receber e você gravar o seu conteúdo aqui nos nossos estúdios. Esse formato que a gente está aqui é um formato que a gente gosta de usar, que tem essas pinturas incríveis do Thiago Neumann, que é um artista sergipano, ilustrador, e temos outras opções de cenário, então assim, a gente vai poder lhe ajudar a fazer o seu conteúdo da melhor maneira possível. E além dos estúdios de podcast, de audiovisual, de produção para internet, lembrando que você pode fazer seu curso, você pode fazer uma live profissional, você pode fazer uma grande reunião, enfim, as possibilidades são incríveis para todo e qualquer conteúdo audiovisual para a internet. E também somos a primeira gravadora daqui de Sergipe. Então, temos estúdio de gravação de áudio profissional para gravar seu single, seu álbum, seu EP, né? E toda uma inteligência para fazer esse lançamento nas diversas plataformas, em todas, não é nem nas diversas, em todas as plataformas digitais, a gente consegue levar o seu som daqui de Aracaju para qualquer lugar do mundo através das plataformas e deixando você monetizar ela, ganhar dinheiro com seu som. Então, a Badalando tem esse trabalho também enquanto gravadora, editora, proteger seus direitos autorais, enfim. Temos toda uma solução para o mercado de eventos, entretenimento e música, beleza? Mas sem mais delongas, vamos estrear o primeiro episódio aí dessa segunda temporada com um tema que eu considero importantíssimo para qualquer gestão de carreira, seja artística, seja profissional, enfim, seja até pessoal mesmo, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente avança na nossa vida. E a minha convidada de hoje, eu tenho o prazer de dizer que também ela é a minha terapeuta e eu fiz questão de trazer ela para cá porque ela vem me ajudando bastante e eu tenho certeza que esse papo já prepara aí papel e caneta porque vão vir muitos insights interessantíssimos para vocês que vão estar nos assistindo. É isso. Todo convidado que eu trago é isso. Eu sempre falo a você, pegue papel e caneta porque com certeza vocês vão ter vários insights aí bem incríveis. Então, recebam com muito carinho, com muita atenção, doutora Leda Nogli.
Isso mesmo. Prazer, viu, Que David? coisa boa lhe receber aqui, viu? Prazer todo meu. Fiz questão de dizer que você é a minha terapeuta para mostrar que, tipo assim, eu tenho melhorado bastante e eu acredito demais que quem estiver nos assistindo também vai gostar muito desse nosso papo. Eu também acredito, porque é muito importante, né? Com certeza. Doutora, Leda, para É, ficar mais, né? isso Pra mesmo. gente ficar mais de boa. Me diga, eu queria primeiro, queria que você se apresentasse, você Uhum, falasse. Sei que você não é sergipana, mas agora é sergipana de coração, porque já tem isso mesmo. bastante tempo aqui. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho de você, pra gente começar esse papo. Isso mesmo, David. Então, eu sou paulista, do interior de São Paulo. Assis, a cidade, né? É o interiorzão de São Paulo mesmo. E aí eu fui para São Paulo para estudar, né? Então eu fiz psicologia, depois eu fiz as especializações, então eu sou especialista em terapia cognitiva comportamental, que hoje a gente considera assim padrão ouro, como a gente costuma dizer na medicina, para vários tipos de transtornos, de problemas, né? Transtornos de ansiedade, transtornos de humor, dependência química, dependências não químicas, tudo a gente trabalha muito com TCC, né? A famosa TCC que todo mundo chama, né? Sou especialista na parte de dependências químicas e não químicas, né? E sou também mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal de São Paulo. Então, durante aí 20 anos, já trabalho há 20 anos, né, com TCC. Começou bebê, né? Com 20 Sim, anos, sim. com essa cara aí. Eu sou novinha, mas comecei, né? Não vou dizer a idade, agora 20 anos trabalhando, né? Então, tem 20 anos que eu trabalho com TCC, sou preceptora também aqui do curso de psiquiatria, né, do Hospital Cirurgia. Então, eu fico com os R3, que estão terminando já, né, psiquiatria. E aí eu dou as supervisões também. Então, meu trabalho, ele também é muito voltado para a parte de ensino também. Já fui Sim. professora de muitas pessoas, né, tanto na área da psicologia especificamente, quanto na medicina, né? Então, é todo um trabalho voltado a essa questão também do ensino. Que legal, muita coisa. Para vocês verem o gabarito da nossa convidada de hoje. Agora, a primeira curiosidade que eu lhe pergunto: como você veio parar em Aracaju? Ah, então, eu casei com um sergipano, Ai, tá vendo? Eu né? Me sergipano divorciei sempre. e fiquei. Então tem 2 anos e meio que me divorciei, mas por motivos de trabalho eu permaneci aqui, né? Mas quando veio para Aracaju, conheceu, se apaixonou pela Me apaixonei cidade. pela E cidade. aqui estamos, aqui há quantos Eu anos? sou apaixonada, 10 anos, vai Ai. fazer 11. Eu sou apaixonada por Aracaju. Eu acho assim, uma cidade belíssima. Eu falo isso para todas as pessoas. É uma cidade linda, é uma cidade, né, cercada de água, sabe? Eu acho isso tão bom, tão gostoso. É tão terapêutico, assim, no sentido de deixar as pessoas mais calmas, né? Porque uma coisa também é psicoterapia, outra coisa é a gente falar de terapia, né, especificamente. Quando a gente fala psicoterapia, aí a gente já está falando de um outro trabalho específico. Mas outras coisas podem ser terapêuticas, né? Então, eu posso fazer alguns trabalhos ou algumas coisas que são terapêuticas. Então, por exemplo, essa questão do mar, essa questão da água, essa questão de, né, nos ajuda muito na questão de ter atividades mais terapêuticas. Então, falando um pouco isso, porque às vezes as pessoas também elas confundem, Não, as pessoas confundem né? muita coisa quando vai falar aí sobre a questão de terapia, né? Sim, As sim. pessoas, às vezes, algumas pessoas associam sempre a pessoa tá com problema, vai pra terapia. Não, de forma nenhuma. Porque eu costumo dizer assim, nós psicólogos, nós trabalhamos com a qualidade de vida, É isso aí. com a questão da saúde. E eu digo assim, muitas vezes para muitas pessoas que o quanto é importante a gente poder olhar e nos autoconhecer. Né, do funcionamento nosso. Quantas pessoas vão passar pela vida, pelos relacionamentos, sem entenderem o significado disso? O porquê fazem determinadas escolhas? Por exemplo, né? Eu falo assim, eu não sou especializada em relacionamentos, mas cada vez mais a gente vai vendo algumas coisas e a gente vai entendendo algumas dinâmicas. E muitas pessoas, por não se autoconhecerem, elas não conseguem, muitas vezes, ter uma qualidade de vida, ter bons relacionamentos,
né? E o papel do psicólogo é esse, o nosso papel é esse, é ajudar que a pessoa tenha esse autoconhecimento para ela melhorar de uma forma geral na vida dela, nas relações pessoais, né? Nas relações né? De relacionamentos mesmo, de uma forma geral, né? Trabalho, né? Então, assim, familiar, tudo, né? Tudo ela pode Em melhorar. carreiras artísticas, inclusive, Sim, porque sim. a gente vê muito relato, assim, às vezes a gente vê o artista quando alcança algum determinado lugar e depois ele pira e a gente ele já conquistou tudo, ele agora não tá nem aí, mas não. Às vezes ele tá sofrendo algumas coisas ali no processo dele interno que não é publicitado para ninguém e Sim. ele precisa de ajuda para realmente saber lidar com aquilo, né? E hoje eu acho que cada vez mais, quando a gente vê alguns artistas, alguns atores, atrizes, algumas coisas, eles já falam da importância da terapia. Né? Isso às vezes é muito comum em entrevistas, eles falarem, nossa, minha psicóloga me ajuda muito, ou a terapia me ajudou demais, né? A psicoterapia me ajudou demais, porque isso acaba sendo muito importante na vida deles. Então, a gente ouve muitos relatos mesmo de artistas que fazem a psicoterapia e conseguem ver o quanto eles melhoraram em vários aspectos. Né? Até por essa questão de que assim nós não estamos todo mundo, eu costumo dizer assim que as pessoas costumam olhar e falar assim, não, fulano é rico, tem sucesso, ele não tem problemas, É. E as né? pessoas esquecem que aquele fulano rico, que tem sucesso, no final de tudo, é uma pessoa, um ser humano igual a gente. Sim, que sente, que tem sentimentos, que tem uma história de vida, que é uma outra coisa também, né? A nossa história de vida, ela é importante, É a né? formação, né? Sim, Tudo que a gente vive no processo, ele deixa marcas, né? E hoje tá muito popular, muito comum se falar dos gatilhos, sim, né? E às vezes as pessoas não sabem que tem esses gatilhos e esses gatilhos são acionados até ela nem sem perceber, né? isso. E isso tem ações, isso tem gera situações que a pessoa não sabe como lidar, né? Isso mesmo. Então, Jung fala, né? Jung é um dos teóricos da psicologia, porque existem várias abordagens dentro das psicoterapias, né? De uma forma geral. E ele diz assim que o inconsciente, né? Ele vai determinar a nossa vida até que a gente consiga descobrir que muitas coisas aí a gente pode trabalhar e pode se tornar conscientes das escolhas que a Perfeito. gente faz. Então, assim, muitas coisas a gente vai fazendo de forma inconsciente. Mas no momento que eu consigo entender e conhecer, eu consigo entender porque eu fiz determinada escolha, desde âmbito de profissionais até relacionamento. Por que eu escolhi determinada pessoa para estar comigo? Né? Vai muito além do que somente beleza, do que somente sexo, do que o que as pessoas pensam de uma forma geral. Né? Vai muito além disso. Vai casar a nossa história com a Sim. história do outro. Então, isso eu acho fundamental. Ontem eu estava dizendo isso para uma paciente minha. O quanto é determinante mais as nossas questões pessoais, né, de funcionamento nosso em relacionamentos, do que questões só de beleza, né, que as pessoas acham, né, porque as pessoas hoje elas se prendem a essa questão de padrões, Hoje a gente tem né? muitos padrões, assim, acho que hoje a gente vive a era dos padrões, né? Porque a Sim, gente tem, antigamente era só padrão visual, né, de beleza, mas hoje a gente tem padrão de comportamento, a gente tem padrão de linguagem, a gente tem padrão de politicamente correto, sim, né? Então a sim. gente é julgado por uma sociedade basicamente 24 horas por dia, né? Sim, é isso mesmo. E aí a gente vai sofrendo uma série de pressões. Eu acho que assim, a psicologia também ela evoluiu muito com essa questão da pandemia, né? A pandemia eu acho que trouxe uma série de problemas aí para todo mundo. E inclusive no meio Não, artístico, pra né? gente foi terrível. Para os artistas, eu acho que vai ser um baita de um sofrimento aí, né? Porque você estava acostumado a ter todo aquele público, a poder fazer os shows, a poder fazer uma série de coisas, e depois você vê, não posso mais. E durou um tempo que foi muito grande. Foi. Foi um tempo que se estendeu Foram muito. praticamente 2 anos e fomos os primeiros a parar,
né? E os Isso. últimos a voltar, né? Isso. Então, assim, isso mexeu muito com as pessoas, em termos emocionais e no desenvolvimento de uma série de transtornos. E não só no mercado artístico, porque também o público que consumia essa arte produzida, essa música, esse Sim. teatro, sentiu falta. Muita. Então tinham as lives, mas de uma forma ou de outra isso também não supria, porque assim, nós somos seres sociais e nós precisamos do contato com as outras pessoas. Então, no momento em que você se sente privado das relações com as outras pessoas, onde você não pode ter uma ativação comportamental, como a gente conversa, no sentido de que assim, eu não posso ir à praia, porque a gente não podia nem ir à praia, É verdade. nem fazer uma caminhada. Isso tudo, né, fez com que muitas pessoas tivessem vários quadros depressivos. E outra coisa que aumentou muito foi o consumo do álcool. Né? Então, assim, as pessoas assistiam aquelas lives, elas estavam ansiosas, elas estavam deprimidas e elas, às vezes, não tinham acesso a tratamento. E aí, o álcool vem com uma questão de uma automedicação aí. Então, elas assistiam aquelas lives todas e bebiam o dia todo. Então, um outro problema que nós tivemos. Então, transtornos de humor, né, transtornos ansiosos e o problema dos usos de substâncias aí, que aumentaram muito com a pandemia. Então, eu acredito que a psicologia, ela se levantou de uma forma, assim, bem legal. E as pessoas começaram a olhar isso no sentido de que, assim, eu preciso ter saúde mental. Além da saúde física, a saúde mental também ela é fundamental. Com certeza. Com Né? certeza. Tudo, se a gente for pensar, passa pela questão psicológica. Né? Tudo passa pela questão psicológica. Então, assim, as relações, a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa vida, tudo. E outra coisa também, determina muitas vezes algumas doenças. Quantas pessoas que a gente vê psicossomatizando, como a gente costuma usar a palavra, principalmente pele e os aspectos gastrointestinais. Sim, Né? quando a Então, pessoa fala, tô com um problema, aí dá logo uma gastrite, um negócio, né? né? Ou outros problemas assim relacionados. Mas, claro, a gente sempre descarta a parte fisiológica. Eu sempre digo isso para os pacientes, né? Vamos descartar o que é fisiológico e o médico descarta, mas muito das coisas que a gente vê tem um aspecto psicológico. Então, a medicina também está olhando para isso. Eles conseguem hoje ter uma formação. Então, por exemplo, quando eu trabalho também com os estudantes de medicina, eu ficava muito com os estudantes de medicina da UFES. E aí eles tinham essa visão mais ampla da importância que tem esses aspectos psicológicos no adoecimento também, no adoecimento físico, né? Que é uma coisa que as pessoas achavam que não, né? Que isso não existia, e isso existe muito. E aí a gente né? pode, então, assim, dizer assim, tranquilamente que para psicologia no geral, né, a pandemia de fato foi importante para mostrar para basicamente muita gente, não só o setor médico, eu acredito que sim, mas na verdade se teve essa comprovação de fato o quanto é importante, né, a atuação de vocês hoje digamos assim, no cuidado do ser humano no geral, que não a gente se entendeu com esse período de pandemia que a gente sofreu, que as questões não só fisiológicas que de fato são essenciais, mas essa questão da saúde mental, né, que já vinha um tema já com a modernidade, com o advento de rede social, né, com essas novas relações sociais que a gente se criou, a importância, né, dessa saúde mental, mas acho que com a pandemia, de fato, digamos assim, se tinha alguma dúvida, agora não resta mais dúvida, né? É isso mesmo. A pandemia realmente ela deixou aí marcas, né, que muitas pessoas foram em busca dessa ajuda, entendendo isso que eu estou querendo dizer, de que o psicólogo, ele não vai trabalhar só com a questão do adoecimento, ele vai trabalhar proporcionando a saúde, né, de uma forma geral. Então, e a importância, porque assim, muitas pessoas às vezes querem tomar medicação, mas não querem fazer psicoterapia. E a psicoterapia, ela é fundamental. A medicação, ela ajuda muito. Só que a gente tem que pensar no sentido de que, assim, ela vai até um certo limite, né? A psicoterapia, ela aprofunda isso. Além da medicação funcionar melhor, ela aprofunda algumas questões desse indivíduo. E aí, muitas vezes, quando se retirar essa medicação, o paciente, ele fica bem.
né? Ele fica muito melhor. E, às vezes, alguns casos não precisam nem de medicação, por exemplo. A gente vê que só com psicoterapia a gente tem uma melhora, assim, muito significativa. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão olhando para isso, que eu acho que é bem interessante. Então, as pessoas famosas, né, as pessoas que têm cargos altos, por exemplo, em São Paulo, né? São Paulo, lá, como é uma cidade muito adoecedora, as pessoas fazem muita psicoterapia. Muita. Então, assim, e isso hoje é até motivo para a gente pensar no sentido de que, assim, se uma pessoa faz psicoterapia, então a gente pode colocar ela como sendo muito melhor para um cargo ou, às vezes, para namorar. Né? Até Então, pra namorar. até para namorar. Então, por exemplo, quando a gente vê naqueles aplicativos de namoro, aquelas coisas Sim. todas, algumas pessoas colocam assim, terapia ok, ou terapia em dia. Eu acho tão engraçado isso, né? E aí algumas pessoas até chegam e falam, olha, Leda, a primeira coisa que eu queria saber, e assim, eu vi numa pessoa, é se essa pessoa estava fazendo terapia. Então, olha a mudança, né? Verdade. Já virou um pré-requisito. Já virou um pré-requisito para as pessoas poderem até se relacionar. Já fica como dica aí. Né? Se você for fazer seu currículo lá e fizer com sua terapia, bota lá no currículo lá, terapia em dia. Terapia em dia, né? Porque isso hoje é sinônimo de quê? De que você está querendo melhorar. Sim. De que você está querendo crescer. De que você está querendo, né, ter uma evolução das suas questões. Porque a gente pode melhorar todos os dias. Perfeito. A gente pode ficar cada vez melhor todos os dias. E aí, pra gente contribuir com um caderninho, que quem tá nos assistindo já tá anotando bastante coisa, o que você poderia dar de dica agora, quentíssima? Ó, eu tô aqui na minha vida profissional, na minha vida pessoal, qual é, digamos assim, vamos falar gatilho, porque tá tão popular, todo mundo, né, fala sobre isso. Qual seria o primeiro gatilho que você daria, assim, pra pessoa procurar, de fato, uma terapia, assim? O que você poderia dizer? Ó, a terapia, procure por isso. O que você poderia dizer? Então, procure por N motivos, né? N motivos, aí a gente pode pensar. Mas essa questão, assim, de buscar o autoconhecimento, buscar se entender e você ter um alívio de uma série de problemas, né? E eu costumo dizer uma outra coisa também. A terapia é uma pessoa neutra. Né? Então, assim, essa pessoa, ela não é uma pessoa do seu dia a dia. É uma pessoa que vai ter um olhar diferenciado sobre o seu problema. Então, não adianta, às vezes, você escuta alguma coisa de um amigo, você escuta alguma coisa de uma pessoa, só que essa pessoa, ela não te dá neutralidade no que ela está falando. Ela não entende o seu funcionamento. Então, assim, às vezes as pessoas dão conselhos, né? Aquela coisa do conselho, só que o conselho muitas vezes não é o adequado para aquela pessoa. Não é imparcial, né? Não, e não é imparcial. Aquela pessoa, ela sempre vai olhar com o olho, né, um olhar de uma pessoa que ela não entende a situação de uma forma mais ampla e que ela não tem um conhecimento para poder ajudar. Ela vai dar aquele conselho com base nas experiências que ela teve na vida dela, né? Isso. Né? E com uma coisa muito senso comum. Né? E não resolve. E aí não resolve a situação. Pode até piorar. Pode até piorar muitas vezes. É isso mesmo. Né? Porque as coisas não são só daquele jeito que a gente está olhando ali. Então, a gente pode olhar situações de várias formas diferentes. Então, a terapia, ela vai ajudar você a olhar, né? Porque a gente pode olhar para esse quadro, por exemplo. E aí eu posso me atentar mais à questão do golfinho, ou à questão, né, dos cajus, por exemplo. Quando eu vi os cajus, chamou minha atenção. Porque eu gosto muito de caju, né? Uhum. E lá em São Paulo a gente não tem muito. O caju nem água de coco, né? Eu costumo dizer que é uma riqueza. Lá é caríssima. Caríssimo. A água de coco em São Paulo, caríssima. Caríssimo. E não tem acesso quase, né? Então, assim, aí no momento que eu olho esse quadro, ele tem um monte de possibilidades aí. Só que quando eu tenho um olhar diferenciado, e eu posso me aprofundar nele e ver algumas outras coisas que eu não consegui. Eu só olhei o caju, como eu falei, olhei o golfinho. Mas tem outras coisas nesse quadro, né? Então, a psicoterapia, ela vai fazer isso. Ela vai aprofundar, ela vai olhar a situação de uma forma neutra,
E ela vai ajudar você a ter um outro olhar utilizando técnicas. Então, por exemplo, a minha abordagem, a TCC. Então, a TCC é uma junção de terapia cognitiva com a terapia comportamental. É uma abordagem americana, né? E que a gente tem, assim, vários estudos comprovando a eficácia dela em vários aspectos. Então, a gente vai utilizar muitos materiais, né, que a gente tem de possibilidades para se utilizar. E a gente vai utilizar outras técnicas hoje, porque existe a TCC tradicional e existe a TCC de terceira onda, como a gente chama, onde a gente vai utilizar, por exemplo, terapia de esquemas, né? Mindfulness, que eu acho que é um outro termo também que as pessoas falam muito hoje. Mindfulness, que significa atenção plena. Né? Eu estar no momento presente. Então, nós estamos aqui nesse momento. Eu não estou lá fora, eu não estou pensando em outra coisa, eu não estou vivendo lá o futuro, o que é que eu vou comer daqui a pouco, o que é que eu vou fazer, o que já foi. Não, eu estou nesse momento presente. E isso ajuda muito, por exemplo, a questão da ansiedade. Sim, que é outro problema que a humanidade moderna tem que, né, conviver, né? Isso, estresse e ansiedade, né? Os quadros depressivos também. A gente está vivendo uma era assim, né, de pessoas assim extremamente depressivas. Então, é outro ponto que a gente tem. Por exemplo, a questão de suicídios. Quantos suicídios a gente não poderia evitar? Se a gente tivesse uma outra formação e uma outra divulgação do que é a psicoterapia e do que é o tratamento psiquiátrico, por exemplo. E aí vai muito naquilo que a senhora falou antes, tipo assim, falando sobre suicídio, a gente teve grandes ídolos, grandes estrelas que cometeram suicídio e a gente, mas a pessoa tinha tudo, tinha dinheiro, Sim. tinha fama e a pessoa preferiu tirar a vida. Do mesmo jeito que uma pessoa desconhecida tem motivo para tirar a sua própria vida, essas pessoas mais famosas também acabam desenvolvendo esses motivos, né? Sim, por exemplo, Mary Monroe, né? Que eu acho que foi um ícone, assim. Mary Monroe, ela era uma mulher belíssima, uma mulher que tinha um status, uma mulher que todos os homens desejavam, porque todos os homens desejavam. Sim, assisti o documentário dela, inclusive. E você consegue ver a história dela. Eu costumo dizer, Mary Monroe, ela tinha um transtorno de personalidade. Na verdade, quando você digita na internet, você vê que ela poderia ser uma bipolar, mas assim, ela tem um traço muito marcante, que é o transtorno de personalidade borderline. Ela era histriônica, por aquela questão que histriônico, quando a gente fala, é a questão que gosta muito de chamar atenção. Sim. E aí, quando você vê, você olha para a infância dela. Eu acho que isso foi legal no filme, né, que eles mostraram. Ela foi uma infância desprovida, né? Ela sempre sonhou com esse pai, que não aparece na história dela, né? E essa mãe, que era uma mãe com problemas psiquiátricos graves e que foi internada e que abandonou essa menina, além desse pai. Né? E aí tem um trecho, alguns relatos dela, que ela diz assim, que ela queria seduzir todos os homens, mas que, na verdade, ela queria o pai. Sim. Ela queria agradar a esse pai. E ela buscou, durante muitos anos, esses homens todos, como um mecanismo hipercompensatório, se a gente for pensar, porque ela não resolveu essa questão do pai. Então, ela era uma mulher que sofria, era uma mulher que tinha vários transtornos aí, se automedicava ou davam medicação a ela, que eram os barbitúricos naquela época, que eram medicações que tinham um risco muito grande. E esses barbitúricos levaram ela a óbito. Né? Tem uma discussão se foi um suicídio ou se eles erraram a mão com ela. Sim. Como são medicações que podem errar a mão, então se ela tomou um pouco a mais, ela faleceu. Como o caso do Michael Jackson, inclusive, também, né? Sim. Que não sabe se foi ele que se quis tomar uma dose letal ou se erraram a mão na quantidade. Né? Agora, imagine o sofrimento dessa pessoa. Então, assim, antes a gente não tinha a psicologia. A psicologia é uma ciência nova, se a gente for pensar. Né? É uma ciência que tem 50 e poucos anos. Nem sei agora quanto tempo já está, mas já tem mais ou menos, em média, até 60 anos. E a psiquiatria também. São ciências novas. Então, se Mary Monroe tivesse tido uma psicoterapia boa,
quem sabe essa de esquemas que eu tô falando. Sim. Onde a gente consegue aprofundar muito, voltar lá na infância e ressignificar uma série de coisas. Quem sabe ela não teria morrido? Verdade. Né? Ela não teria se suicidado, se é que foi essa questão do suicídio aí de uma forma, né? E o filme até leva a esse, né? Ela sozinha, numa solidão muito grande, e depois ela aparece morta, né? Isso. Então, assim, tudo isso eu acho que faz com que a gente possa refletir, né, sobre o sofrimento dos artistas, sobre o sofrimento das pessoas e o quanto eu só olho ali aquela mulher bonita, né, Desejada, capa de desejada. revista, ganhando muito dinheiro, sendo pauta de milhões de entrevistas, de assuntos e tal, mas a gente acaba esquecendo que por trás disso tudo, né, a gente tem uma pessoa que tem os mesmos problemas das pessoas Isso normais. mesmo. E com o sofrimento e uma história de vida muito pesada, onde ela teria que ter ressignificado toda essa questão. Tanto da questão da mãe, que foi uma mãe abusiva, como essa questão do pai, que ela não chegou a conhecer. E que, na verdade, ela sempre teve o anseio de encontrar essa figura. Porque existe dentro da gente uma criança. Sim. Isso que muitas vezes a gente fala e que as pessoas às vezes não entendem. Essa criança que viveu lá atrás, esses traumas, esses abusos, né, essas relações todas, ela aparece no nosso dia a dia. Por mais que eu seja uma adulta, eu tenho uma criança aqui. E dependendo do que essa criança passou, vai refletir na minha vida como adulta. E foi o que aconteceu com o meu irmão. Essas privações emocionais todas que ela teve, refletiu na adulta que ela se tornou. Perfeito. Então, ela é um exemplo, né? A gente poderia falar de muitos outros, eu acho né? que dentro dessas questões, assim, de a gente analisar, enquanto isso é importante, eu não sei se você deve estar acompanhando, mas, assim, recentemente foi lançado o documentário da Xuxa. Ah, né? sim, tô. Eu até ontem não consegui assistir todo o mais novo, né? Que toda quinta agora tem um episódio, né? Tá no terceiro. E fica muito claro nesse depoimento, no documentário da Xuxa, como é difícil essa relação, né? De quem tem uma hiperexposição, né? Das questões ao retorno, que ela basicamente só veio se dar conta agora com 60 anos. De ter a coragem. E assim, é um documentário muito corajoso. Eu também acredito. Porque, assim, e eu acredito que da mesma forma que é corajoso, está sendo transformador na vida dela, porque eu acho que ela tá mostrando para as pessoas e se libertando de várias amarras que ela teve durante todo esse processo dela. Então, assim, eu gosto muito, não é nem pela história e tal, mas é pelos bastidores. Porque a gente trabalha com os artistas, né? A gente trabalha com gestão de carreiras. Então, para mim tá sendo até legal para orientar os meus artistas mesmos. Porque, veja, como você... Aí eu faço uma pergunta. Por exemplo, você enquanto terapeuta, você enquanto psicólogo e tal, como você ajudar uma pessoa... Veja, que a pessoa só recebe sim. Sabe? Imagine uma pessoa... Isso mesmo. Você estando se assistindo, já pensou? Pense na sua vida. Você acordar e dormir sem ouvir um não, pô. É Sabe? isso mesmo. Como é que essa pessoa fica? Sim. E quais são e as sequelas disso, porque assim, existem pessoas que vão ter uma fama por um bom tempo, mas vamos colocar Xuxa, da nossa época, né? Porque era da minha época, ela era um ícone. As pessoas não se aproximavam quase dela, né? E Marlene Matos sempre estava ali por trás, Sim. né? Eu vi isso um pouco no documentário de que assim, ela determinava quem chegava, quem não chegava. Mas a gente endeusava a Xuxa. E depois disso veio a questão do declínio, né? Todo o declínio, e hoje o que a Xuxa é do que a Xuxa foi. Por exemplo, a geração mais nova não vivenciou o que nós vivenciamos. Com certeza. A gente sonhava, eu sonhava ser Paquita. Exato. Eu não era loira, né? E também tem até uma parte ela falando, né, do politicamente correto, dessa coisa toda de que assim, tinha que ser loira, né? Eu era morena e a gente sonhava em ser a Paquita da Xuxa. É tanto que a primeira Paquita negra nem no Brasil foi nos Estados Unidos.
Então, assim, muita coisa se modificou, mas o que é importante é que, assim, tudo que ela, se ela tivesse tido uma psicoterapia, eu não sei se teve ou não teve, ou, né, eu não sei desses relatos, ela teria visto as coisas de uma outra forma, né, e teria evitado alguns dos sofrimentos dela, com certeza, né, que ela conseguiu só enxergar hoje. Sim. E, às vezes, até saindo um pouco do holofote. Né? Porque, às vezes, quando eu estou lá no holofote, eu não consigo, né, ver algumas coisas. E Né? uma coisa que, assim, tem me despertado muito, assim, curiosidade, porque ainda não chegou no tão aguardado encontro com a Marlene, né? Que elas fizeram um encontro, Isso. né? E aí, nesses primeiros episódios, aí tem a Marlene lá, às vezes, com uma coisa ruim, em determinado coisas boas. Mas, assim, é a questão da blindagem. Quando a Marília Mendonça nos deixou, eu vi muito no meio, assim, da gente, sabe? É, às vezes uma preocupação, assim, de cuidado. Porque, veja, quando você tem uma personalidade dessa, um artista tão grande como esse, como Xuxa, como Marília, né? Eu vi também muito no documentário do Sandy Júnior também. Assim, eu gosto desses documentários não só pela Sim. parte da história, não. Eu gosto de ver os bastidores para Isso. entender. Porque, veja, pra gente que tá vendo o artista no palco, né? Aí a gente vê, sei lá, o artista foi de repente não deu tanta atenção como a pessoa gostaria de receber e tal. E a pessoa começa, estrelou, a pessoa não é humilde, né? Não sei o quê. Mas às vezes a pessoa não sabe o quanto ela passou talvez de problema pra subir naquele palco e tá ali pra matar aquele trabalho. Isso. Eu já vi várias situações de tipo assim, quando o artista não quer receber ninguém num camarim, estrelou e tal, mas cara, às vezes o cara tá Sim. ali e não Às quer. vezes ele não tá bem. A gente tem que pensar na nossa vida. Tem dias que eu não tô bem. E Isso, tudo bem. exatamente. Sabe? É aquela coisa assim de tudo bem. Só que eles não têm esse direito. Não tem. Né? Porque as pessoas não querem saber. Elas acham que eles têm que estar rindo o tempo todo. E às vezes eles não querem estar. Ou às vezes eles estão cansados, às vezes eles estão sobrecarregados. Né? Então fica uma pressão muito grande. E por Né? isso que o staff que se forma ao redor desse artista, que, querendo ou não, é o provedor de um monte de famílias, de um monte Isso. da própria família, mas de toda uma equipe, uma estrutura que está por trás para fazer aquela que. Porque veja, eu tenho uma palestra, comecei a desenvolver uma palestra, né, para falar com os artistas sobre como viver da música. E eu tenho uma ilustração que eu mostro assim, o artista no centro, né, porque é o criador, é a pessoa Sim. de destaque, mas ao redor dele tem um ecossistema gigante que o artista sozinho, ele, basicamente, ele não vai viver. Sim. Ele depende de um ecossistema muito bem feito. E aí, falando da questão de Marília, se perguntou muito se a equipe dela, né, quando foi tratar a logística e tudo, né, quando teve a perda também do Cristiano Araújo, o Uhum. mercado ficou muito preocupado, se perguntando se essas agendas de 30 shows no mês, de 40 shows no mês, de fato é saudável para uma carreira, até que ponto se precisa fazer isso, e as preocupações de tipo de como esse artista chegar. Então, vai pegar um avião, quem é a empresa, quem vai pilotar, já tem experiência naquilo. Por Sim. quê? Porque um erro coloca milhares de pessoas, Sim. né, numa situação péssima, Sim. É né, isso de mesmo. dependência. E aí se questionam, porque no relatório final, e aí tem um canal que eu recomendo para que vocês assistam, que é o Aviões e Música, que é do Lito, que fala sobre a questão de aviação e tal, eu gosto muito. E ele fala lá do relatório, o piloto não tinha uma experiência de pousar naquele aeroporto, Sim. né? E aí ele realmente se passou na questão do cabo. Então foi. Obviamente existiam problemas da informação, mas não era um piloto capacitado. Então, poxa, você está carregando, você tá transportando, naquele momento, acho que a maior cantora, acho que, sei lá, da América Latina. É. E Realmente. você não fazer, sabe?
esse controle. Obviamente, a gente aqui de fora, a gente falar isso, né? Até não é tão honesto pela situação que eles viviam, mas sabe a questão do zelo, de entender isso, sabe? No documentário de Sandy Júnior que eu falei também, eu vi lá falando que, tipo assim, e eu vi algumas produções aqui, a equipe dela, então, tipo assim, ela ia ficar em tal hotel. Aí uma equipe vinha uma semana antes para ver esse hotel, como era e tal, não sei o quê. Fazer um plano, justamente isso, porque não pode dar falha, sabe? O pessoal lá dos Estados Unidos, as grandes estrelas também, tem muito isso. Então, sei lá, o Pearl Jam veio fazer um show aqui no Brasil. 2 meses antes, a equipe dele veio no lugar para inspecionar como era e tal. Por quê? Porque são grandes estrelas. Carregadas de várias responsabilidades de pessoas ao entorno, e às vezes não é uma preocupação besta, mas porra, é aquele negócio para a pessoa se sentir bem, prevendo os problemas, né? No documentário você também fala e tal. Então isso é importante as pessoas saberem. Então, tipo assim, quando você às vezes você tá no evento, não, porque eu quero tirar uma foto com o artista, às vezes não tem condições. Sabe? Às vezes tá, às vezes tem, mas às vezes não. Então, sabe? Imagine esses artistas, e foi uma coisa que eu vi no documentário. Pronto, foi nesse Sérgio Malandro falando. Cara, a Xuxa não ia no shopping, velho. Então. A Xuxa, aí eu vi ele falando, eu disse, olha, a Xuxa não ia ao cinema. Sim. Ela tinha o cinema em casa, ela tinha um restaurante em casa, Sim. que ela não ia pro restaurante. E muitos artistas, eles têm que se disfarçar. Eles se disfarçam, né, de alguma forma, coloca peruca, para poder viver o que nós vivemos, assim, né? Eu acho isso tão... Eu teve uma imagem da Anitta, acho que a Anitta apareceu num carnaval, acho que de Salvador, Sim, né? mascarada. Ela se disfarçou toda e ela dançando no meio das pessoas, assim. Então, olha só, a gente não pensa nisso, né? Porque a gente tem uma vida. E outra coisa, qualquer coisa que eles fizerem, isso está sendo filmado. E, e vai ser documentado de alguma forma. Olha, pra você ver como isso é tão chato. Ontem a gente fez o show do Supla, né? Sim. Trouxe o Supla lá pro Rio Mar. E aí ele tava me comentando, porque no voo pra cá, teve uma menina que tava do lado dele. Aí ele tava muito cansado, dormiu. A menina tirou uma foto dele dormindo, pô. Aí. Postou e ainda marcou ele, pô. O cara lá dormindo, totalmente vulnerável. Sim. Sabe? E a pessoa, sei lá, pra ter feito isso, deve ter achado o máximo isso. E ele não gostou. Então, e o quanto foi inadequado isso. Exatamente, entendeu? Né? E hoje, com esse acesso a toda a questão de celular, tudo isso, né, que assim, e todos os lugares são filmados. Eu costumo dizer até para pacientes meus assim que são muito bem-sucedidos, eu costumo dizer para eles assim, às vezes que bebem muito ou que utilizam algum tipo de substância, eu falo para eles: vocês estão sendo filmados a todo momento. E isso pode trazer problema para sua carreira. De alguma forma. Então, não é só artistas, né? As outras pessoas também que trabalham que também têm uma posição alta, muitas vezes elas podem estar muito vulneráveis. Nós estamos vulneráveis, né? A todo momento. E isso traz uma pressão. É porque às vezes a gente esquece que a gente está sendo filmado. Né? A gente tá sendo filmado aqui. A gente tá sendo filmado. Imagina assim, ó, com esse formato que a gente tá, a pessoa pode estar andando numa esteira, nos ouvindo no Spotify. Sim. A pessoa pode estar na televisão dela de casa, nos assistindo. A gente tá... Imagine as possibilidades. As pessoas... Depois vocês colocam aí no comentário aí como vocês estão nos assistindo ou nos ouvindo aí. Sim. Pra gente entender depois. Então, eu acho que também falta empatia também das pessoas de uma forma geral. Eu acho que é uma outra coisa para se discutir também. Que é essa questão de se colocar no lugar do outro. Sim. Né? De eu entender que o outro tem direito a dormir, como foi ontem. Né? Assim como eu também tenho, e que eu teria que respeitar isso, mas eu não respeito. As pessoas não respeitam. Não, e se fosse qualquer outra pessoa do lado dessa menina, ela não teria tirado a foto. Não. Mas o artista, ele fica mais, assim como os políticos, assim como as pessoas que aparecem muito, né, na mídia de uma forma geral. Né? Então, assim, eles ficam muito vulneráveis. Com isso, tem uma pressão muito grande em cima deles. Um estresse muito grande. Então, outra coisa que você falou, os shows. Então, essa questão, por exemplo, de não dormir todas as noites bem,
Né? Eu mesmo tinha dito para você. Eu fui num show lá no interior de São Paulo e me chamou a atenção, assim, a artista. Eu até disse isso a você. Ela fez bariátrica, ela perdeu peso, depois ela estava... Eu percebi que ela não estava legal durante o show. Eu percebi isso. Eu não estava analisando. Na verdade, eu estava analisando porque eu estava assistindo o show, né? Gravando, não sei o quê. Mas começou a me chamar a atenção algumas coisas. O ganho de peso, que ela teve muito significativo. A oscilação desse peso. A questão da bebida alcoólica o tempo todo durante o show. Então, a gente está conversando aqui, ela está bebendo e falando o tempo todo da bebida alcoólica. Sim. Então, assim, me chamou a atenção o quanto ela poderia precisar de uma ajuda ali, naquele momento, ou na vida dela de uma forma geral. Porque muitas coisas se resolveriam com uma boa psicoterapia, Sim. por exemplo. Né? Então, esse é um ponto que a gente precisa olhar. E aí eu fiquei pensando assim, puxa, eu vou sair daqui desse show... E elas vão para onde? Né? Eu até pensei nisso. E aí depois eu pensei, puxa, uma noite sem dormir direito. Porque eu não vou dormir direito nessa noite, porque às vezes a gente vai acordar cedo, não sei o quê. E eles não dormem bem várias noites. Isso tem um reflexo no organismo. Perfeito. E aí, junto com o álcool, por exemplo, o tanto que ela bebeu, isso vai trazer problemas para ela. Em termos de saúde, mas em termos psicológicos também. Então, é isso que a gente também precisa pensar, né? Nessa questão dessa qualidade de vida deles. Né? O quanto eles precisam também descansar, eles precisam ter um momento deles. Então, por exemplo, eles não ficam sozinhos muitas vezes, com certeza. Que horas que às vezes eles ficam sozinhos? Acho que só quando vão ao banheiro, né? Pode ser. Ou talvez né? Quando vai dormir num quarto de hotel e tal. E aí, talvez... também não... Para ter essa privacidade, porque muitas vezes a gente precisa estar só com nós mesmos. Isso é importante para a gente poder avaliar, né? E outra, ou às vezes quando vai buscar às vezes uma ajuda, acha que nós vamos ficar avaliando eles. Sim. Ou essa artista eu analisei, mas eu analisei no sentido de que assim, me chamou a atenção alguns aspectos, né? Mas nós psicólogos, a gente não está num papel de julgador. É outra coisa que eu acho que é bem importante a gente poder entender isso. As pessoas falam para mim, eu estou olhando para você e estou achando, o que é que você está pensando de mim? Eu não estou pensando nada de você. Eu não estou te julgando, eu não estou aqui para te julgar. As coisas que você faz, ou alguns pacientes, às vezes, que fazem consumo de substância, eu não ia te falar, mas usei, não sei o quê. Você tem que falar para mim. Você tem que dizer, eu não estou aqui. Eu ouço histórias, várias histórias, o dia todo. Se eu ficar só julgando você, pensando o tempo todo em você e os outros que eu vou atender durante o dia todo. Então, cabe a gente também pensar que nós, psicólogos, a gente não tem essa postura. Eu falo para meus pacientes, eu não sou juíza. Sim. Eu não escolhi ser juíza. Eu escolhi ser psicóloga. Então, cabe a mim acolher. Né? Acolher a demanda que for, independente de tanto de histórias e de coisas que você acha que você fez inadequadas, né? Que as pessoas acham, né? Ou tanto que você usou de drogas, ou qualquer outro tipo de coisa. Eu tenho que ser neutra nessa situação. Né? Eu tenho que acolher, o meu papel é ajudar, não é ficar julgando. E acredito que também deve ser muito difícil para você, enfim, ter essa... digamos assim, essa habilidade de desenvolver o seu trabalho, mas assim, de desligar a chave e aí ver para além da pessoa, eu acho que depois quantas coisas você não absorve, né? Sim, depois de um certo tempo a gente aprende isso. Eu já não absorvo mais. Eu sou empática, eu consigo me colocar no lugar do outro, me preocupo com todos os meus pacientes, alguns mais, outros menos, né? E tento estar presente ali, mas a gente aprende a se desligar, porque senão a gente não dá conta. É que nem médico, né? Os meus pacientes médicos, eles dizem, Leda, morreu uma criança hoje comigo, morreu uma pessoa que eu fiquei chateado, eles dizem, eu sofri. Realmente, porque, querendo ou não, ele lembrou, às vezes, do filho, da esposa, de não sei quem. Mas a gente vai aprendendo, e quanto mais tempo a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo a separar as coisas.
Porque tem que ter pessoas para fazer esse tipo de trabalho, Sim. né? Assim como todos os outros. Inclusive, acho que a terapeuta tem uma terapia. Tenho a minha psicóloga, eu tenho. Vou semanalmente na minha terapia, né? Que é Tenho a justamente para lhe minha. ajudar, né? Sim, sim. E que me ajuda muito, mesmo tendo. Eu já fiz muitos anos de terapia, muitos e muitos anos, e já experimentei várias abordagens, né? Então, assim, e me ajuda ainda. Né, atualmente, a olhar as coisas, olha o que você fez aqui, olha, isso aqui também não foi legal, ou você poderia mudar nisso, ou você poderia melhorar em algumas coisas, porque a gente está sempre evoluindo. É. Né? A gente está sempre evoluindo. E aí, Helena, uma coisa que a gente passou também sobre a questão dos artistas, né? Tem coisas também, por exemplo, do mesmo jeito que a gente falou, que às vezes ele tem a necessidade da solidão, de ficar sozinho, porque ele fica muito pouco sozinho, mas às vezes é muito difícil também a pessoa lidar, né? Que eu já tive relatos disso, tipo assim, você toca para uma multidão, para 50 mil pessoas, aquele todo assédio no camarim e tal. E aí você sai daquilo e aí você volta para um quarto de hotel sem ninguém. E às vezes Sim. você gostaria de estar, sei lá, não com aquela, mas você tá ali trancada no quarto, esperando a próxima viagem, a próxima agenda. E às vezes você tá numa cidade que não dá nem tempo de conhecer, então você tá em vários lugares, mas às vezes não tá em nenhum, porque você tá no quarto de hotel sempre. É. E tem muita gente que não lida bem, né, com a solidão, né? Que a gente fala dessa questão da solitude. Outra coisa que é extremamente libertador é isso. É você aprender, né, e perceber o quanto a solitude ela é boa. O quanto ela nos traz vários benefícios em relação a isso. Né? Então, é importante estar com as pessoas? Sim, é importante estar com as pessoas, mas é importante estar com você. Sim, Só que tem gente que não se suporta. tem isso, né? Eu não gosto da minha companhia. Sabe? Propriamente Entendi. dito, como se as pessoas dissessem um pouco isso. Eu não estou falando. Sim, E a nossa companhia, ela tem que ser trabalhada para que a gente possa melhorar nesse aspecto. Porque, querendo ou não, somos nós com nós mesmos o tempo todo. com certeza. Né? Então, isso também a terapia é importante. Se eu não consigo ficar com a minha companhia, porque eu não acho minha companhia boa, por que não trabalhar nesse aspecto para que eu possa melhorar e conseguir ficar na minha companhia? Sim. Né? Então, realmente, é uma coisa que as pessoas falam, eu sinto um vazio, né? Eu sinto um desespero quando eu tô só. Então, isso já é um motivo também para se fazer terapia. É, com certeza. Todo Né? motivo, assim, a pessoa se conhecer... Já é um gatilho, como já é um diz gatilho. você. Já é um gatilho, né? E tudo isso, e tudo que for em excesso também, a gente tem que pensar. Né? Então, também o consumo de substância. Artistas, por exemplo, a gente sabe que é mais vulnerável ao consumo de substância, certo? Por N motivos. N motivos. Desde cobranças, até a necessidade de ficar acordado, né? Acho Então, que até às vezes desempenho, até mais criatividade. Eu conheço sim, artistas que dizem, rapaz, para eu escrever uma letra eu preciso fumar alguma coisa. sim. E as consequências que isso pode trazer na vida desses indivíduos, de uma forma geral. Sim. Né? Então, eu acho que é outra coisa para a gente pensar, porque as pessoas utilizam muito drogas como automedicação. Então, eu tenho um problema, vamos supor, de TDAH. No momento que eu utilizo a cocaína encaixa perfeitamente. E aí eu passo a funcionar com a cocaína, até porque a cocaína é uma droga estimulante, assim como a medicação que é usada para o TDAH. Certo. E aí eu passo a usar a cocaína com frequência, porque ela encaixou perfeitamente. Mas eu tenho um problema de TDAH e eu não tratei. E isso vários outros, né? Então, se a gente for falar de transtornos de humor, transtornos de ansiedade, quantas pessoas bebem e beberam durante a pandemia como uma forma de melhorar o humor e melhorar a ansiedade. Só que quando passa o efeito é que vem o problema. E também pessoas que usam a bebida alcoólica também para são mais inibidas, né, para se soltar, né, para no palco tal tá mais tranquila, tá mais solta, né? Eu tenho pacientes que falam que muitas vezes eles treinam só para fazer determinadas coisas, mas que eles são muito tímidos.
E isso deve existir também muito no mundo Ah, com artístico, né? certeza. Então eles treinam para fazer aquela determinada cena, aquele determinado papel. Mas quando sai desse papel, aí a dificuldade é muito grande, E o que é que você né? poderia dizer assim, como o caderninho aí deve estar cheio de rabiscos, cheio de insight de quem está nos assistindo, para um artista que está começando? Porque às vezes a gente só acha que essa preocupação Uhum. para quem quer desenvolver uma carreira, isso seja artista, seja uma pessoa que, eu quero ser um palestrante de sucesso, eu quero ser um Sim, empresário de sucesso. sim. Qual a dica que você poderia dar para essa pessoa começar a querer se conhecer melhor, para nesse desenvolvimento de carreira, para lidar com todo esse entorno que vai acontecer de cobrança, de se conhecer melhor? O que que você poderia falar para esse pessoal? Ó, você pode até olhar para olhar para quem está nos assistindo Certo, mesmo. O certo. que que você poderia dizer assim, ó, cara? Venha pra terapia pra isso, pra isso, pra isso. Porque vai lhe ajudar nisso. É, obviamente, já falou um pouco, mas pra É. ficar Sim, reafirmado aí, pra gente encorajar quem tá nos assistindo. Eu quero que para fazer hoje, pra terapia. pelo menos fazer um test drive. Sim. Então, assim, se surgir a vontade, né, de fazer a psicoterapia, tem que ir logo, né? Outra coisa também, a gente precisa se identificar um pouco com esse psicólogo, né, que vai trabalhar com a gente. Mas uma das coisas é começar a refletir o quanto isso vai trazer de melhoria na sua carreira, nos seus relacionamentos, na sua vida de uma forma geral, ampla. O quanto você vai ganhar e em termos até de desempenho. Né, em desempenho nas situações, certo? Porque a gente tende a repetir padrões que nos são familiares. E a gente não se dá conta de que a gente está repetindo isso. Até que a gente começa a olhar para uma série de coisas e perceber: puxa, eu só atraio determinado tipo de pessoa. Indisponível, por exemplo. Por quê? Porque você teve uma mãe ou um pai indisponível na sua vida. Então, assim, no momento que você começa a perceber isso tudo, você ganha qualidade nos seus relacionamentos, nas suas relações, né? Você começa a separar vários aspectos da sua vida. Então, outras coisas que os artistas às vezes podem misturar muito são todos os âmbitos, né, da vida deles, ficar meio que tudo misturado. Não, a gente separa os papéis e vai trabalhar esses papéis de uma forma mais ampla. Com isso, você vai ganhar um melhor desempenho, né? E vai melhorar também em termos de qualidade de vida, né? E isso ajuda muito, né? A psicoterapia, ela ajuda muito, Tá vendo? né? Já, se você queria motivo depois desse depoimento aí da doutora Leda, então você não tem mais por que não procurar. Isso não é nem pela terapeuta, isso é por você mesmo, entendeu? Você que está querendo desenvolver a sua carreira, seja artística, seja profissional, você quer se entender mais como marido, como esposa, como uma pessoa Isso. melhor. Mas assim, obviamente, dentro disso a gente tem nossa atividade profissional e o quanto faz diferença, né? Você ter, porque, por exemplo, tipo artistas, tem artistas que a gente lida e que a gente vê todos os dias, tá, exemplos próximos, um artista, sei lá, a gente pega artistas do arrocha, que é uma coisa mais popular, que eles vêm de uma realidade social realmente, né, diferente, Sim, né? E aí o que acontece? Aí a pessoa dá um tiro muito rápido de sucesso, de dinheiro e tudo, e aí em algum momento tem um reflexo, porque quando o artista, ele porque hoje na música com a internet, né, com a digitalização de tudo, hoje você pode dormir anônimo e amanhã você acordar famoso, isso. saca? E esses sprints muito rápidos, vamos dizer assim, essa aceleração, ela, se a pessoa não tiver preparada, É. a pessoa vai ter Ah, problema, vai. né? Muitos. E eu Muitos. falo muito assim, aqui na gravadora mesmo, eu falo muito sobre por exemplo, conceito artístico. Você entender o que que você faz e para quem você faz. Isso já é muito difícil. Sim. Eu recebo artistas aqui, oh, tudo bem, tudo bem. O que que você faz? O que que você gosta de fazer? Aí eu gosto de cantar. Sim. E, tipo, é muito vago, sabe? Muito. E se a pessoa não for provocada, não for entendida para que ela consiga enxergar qual é a arte dela, para
quem ela tá fazendo essa arte. Sim. E, sabe? Porque eu sempre falo que o artista é uma antena de sensações e de um determinado tempo e espaço. Sabe? É muito difícil você pegar uma pessoa, um jovem hoje, e você esperar que ele faça composições de um tempo que ele não viveu. Sim. Porque ele não sentiu aquilo. É. Ele não teve a sensação para ter esse sentimento, para ter essa inspiração e fazer um recorte de um tempo que ele não viveu. É muito difícil isso. É possível? Claro, só se a gente tiver um gênio e tal, mas é muito difícil, Sim. sabe? Mas a pessoa se entender nisso. Então eu sempre falo, cara, o artista precisa de um staff de pessoas. Então, que vai dar a questão técnica, por exemplo, eu quero ser um artista. Pronto, você como psicólogo, quando você decidiu ser psicóloga, você não teve que estudar? Sim. Você não Muito. teve que, né? Você teve que passar por várias formações. Você Sim. falou seu currículo aí no início. Então Sim. você estudou bastante para chegar nesse lugar de autoridade naquilo que você estudou ser. Sim. Então, se eu quero ser um artista de sucesso, ser autoridade nesse ramo artístico, eu tenho que estudar também. Sim. Tem que me preparar. Sim. Só que a preparação da carreira artística, ela é um pouco diferente da carreira, digamos assim, profissional, acadêmica e tal, né? Mas uma aula de canto. Ninguém é tão bom que não precise melhorar. Sim, concordo. Então, tipo assim, às vezes a gente nasce, porque diferentemente das profissões normais, é muito difícil o cara nascer. Não, o cara nasceu para ser engenheiro. Com aptidões, é difícil. Sim. Pode sim. acontecer, pode, óbvio. Mas, assim, é difícil. Já o artista, o cantor, ele nasce com aquela voz e, tipo, o cara nunca fez uma aula, mas canta como se tivesse. Sim. Mas ele precisa ir dosando. Aprimorando. E aprimorando. Aprimorando. Por quê? Porque às vezes ele canta muito bem, mas ele não tem a técnica, então ele fica rouco com rapidez. A voz dele não tem tanta potência por tanto tempo. Sim. Né? Então Sim. ele tem que ir aprimorando. E essa questão também da terapia, eu falo que é importante, por quê? Porque vai chegar um momento, porque você está numa hiperexposição. E aí quando o artista não tem uma base, porque aí você vai para as questões, como você falou, familiares, lá da base, enquanto criança. Isso. Então se ele não tem uma base muito boa, familiar, social, inclusive, porque quando você começa a ser artista, você começa a ir mudando essa realidade social, Sim. né? E se você não lidar muito bem com isso, né? Isso vai refletir. Isso vai refletir. Em vários aspectos. Então, eu também convido, assim, a todos, né? Os que têm interesse e os que também não têm, mas a experimentar um dia fazer a psicoterapia. Que é bem isso, sabe? Muitas pessoas falam, mas eu nunca imaginei que ia estar aqui. O que é que eu estou fazendo aqui com você? Mas depois elas começam a perceber o quanto elas estão evoluindo e o quanto tem sido bom para elas, que às vezes elas falam, eu não quero mais deixar de fazer a terapia. Eu não quero que me dê alta, não, porque eu adoro vir aqui conversar, colocar minha cabeça no lugar, eu saio daqui bem, sabe? Não todas as vezes sai bem, né? Mas muitas vezes, porque às vezes a gente vai mexer com algumas questões assim que vai doer um pouco, mas no sentido de poder melhorar isso tudo, né? Eu mesmo fui para uma palestra, né, recentemente sobre inteligência emocional e tal. Pô, e aí coisas que eu saí lá bem impactado com algumas coisas, tipo assim, por exemplo, o que que todo mundo, o que que todo ser humano busca, assim, na vida, assim, sabe? O que que todo mundo busca? E aí ele falou lá, reconhecimento. Reconhecimento. Porque, tipo, não é dinheiro, sabe? Por que que a gente trabalha? Não é pelo dinheiro, é pelo reconhecimento. Sim, porque o dinheiro é consequência do reconhecimento. Sim. E tem uma outra questão, como diz um paciente, é um paciente meu autista, que é muito engraçado. E ele tem uma formação, tudo, aí ele foi numa palestra. Aí o palestrante disse assim, a coisa mais importante é a inteligência emocional. Né? Nas relações com as pessoas, mais do que o conhecimento, mais que ele. Leda, eu tenho dificuldade, porque o autista ele tem dificuldade nas relações interpessoais. Mas ele fez uma faculdade dificílima. E ele é bom naquilo, só que ele não consegue ter as relações interpessoais. Então, assim, isso acaba complicando.
Então, nós estamos trabalhando em psicoterapia para ele melhorar as relações interpessoais. Então, não adianta eu ter um QI de não sei quanto, né? Ser mais inteligente. Mas se eu não consigo ter boas relações interpessoais, é isso que as pessoas precisam entender. Eu tenho que ter boas relações. E isso passa por inteligência emocional, que passa pela questão de você se trabalhar. Trabalhar suas emoções, lidar com raiva, lidar com várias outras questões. Né? Tem um paciente meu também, assim, muito bem sucedido, aí ele olhou assim e falou assim, que ele não ia conseguir ir fazer um exame, que ele tinha que fazer a ressonância. Ele disse assim, você não pode comigo não ficar segurando a minha mão. Aí eu e minha secretária, a gente começou a rir. Ele falou, imagina, fulano de tal, e fazendo uma ressonância, e tá a psicóloga dele lá, segurando a mão dele. Mas foi um momento de vulnerabilidade que ele disse. Puxa, eu tô me sentindo vulnerável, eu precisava de um apoio de alguém, né? Então, assim, as pessoas, elas precisam perceber, né, da necessidade disso, da necessidade de trabalhar essa questão dessa criança, né, especificamente, vamos colocar assim, que hoje, cada dia mais, está se falando mais, porque cada vez mais isso está levantando várias polêmicas, né? Então, é isso, é a gente perceber o quanto pode ser importante. Né? E não olhar com aquele olhar antigo e estigmatizante e totalmente já ultrapassado das questões de psiquiatria e psicologia. Sim. Né? Que não existe, que não tem mais como a pessoa... Eu sempre digo assim, você toma medicação se você precisar, se o seu fígado não funcionar direito, se o seu rim não funcionar direito, né? Se você tem um problema de diabetes, hipertensão arterial, qualquer coisa, você toma a medicação. Tá, e se seus neurotransmissores não funcionarem bem? Como é que resolve isso? Psicoterapia e medicação. Então, assim, para a saúde física, todo mundo, vou tomar antibiótico, vou tomar isso, vou tomar aquilo. E por que você não vai tomar as outras coisas? Verdade. Sendo que está aparecendo um déficit em alguma área específica do seu cérebro. Se os sintomas têm, é porque está acontecendo algo. Então, é isso que a gente precisa colocar de igual, né? De igual para igual. Né? Essa questão da medicina, propriamente dita fisiológica, e a questão de psiquiatria e psicologia. Né? De uma importância tão parecida e igual. E o que você poderia dizer assim, de mitos? Eu sempre gosto, quando eu trago profissionais aqui, né? E a gente, às vezes, até é uma pauta assim, desmistificando assim, mitos criados pelas pessoas. Eu fiz um episódio aqui sobre massagem tântrica. Ah, legal! e foi bem, que foi bem excelente, massa, né? Importante. Exatamente. Mas assim, existe muito mito, muita dúvida e tal. E aí eu queria trazer assim pro seu contexto. O que é que você, que eu acredito que, tipo assim, veja, você tem o seu Instagram e tal. Aproveita, já fala logo do seu Instagram pra pessoa conhecer mais. Leda Nobile Psi. @LedaNobile Pronto. E aí o que acontece? O que as pessoas assim mais têm dúvida assim quando lhe procuram assim de curiosidade assim, de mito assim, a pessoa não procura você, aí marca, depois desmarca, porque não sei, aí faz algumas perguntas. O que você poderia dizer que, assim, de mito, assim, que... As pessoas, às vezes, elas não sabem o que vai ser a psicoterapia. Né? Como se fosse algo assim de que vai ser algo, às vezes é assustador para algumas pessoas. Né? E aí elas começam a perceber que não é nada disso. Aí a pessoa chega lá, tipo assim, espera aquele divanzão, a pessoa deitar. Que não é da minha abordagem, por exemplo, né? Ou uma outra coisa que às vezes as pessoas reclamam. Você vai falar alguma coisa, né? Você vai falar porque eu queria escutar. Né? Então, assim, a minha abordagem, a gente fala bastante, a gente troca muito, é uma abordagem mais de troca, né? Tem algumas outras que são abordagens mais que se calam e tem todo um setting ali. Mas, por exemplo, a TCC a gente fala muito, a gente troca, a gente pode ter boas relações com os nossos pacientes, claro, dentro de uma ética. Né? A gente tem uma conduta ética, tanto em relação a sigilo, quanto em relação a relações, a uma série de coisas. A gente tem essa conduta ética que a gente deve seguir. Mas a gente pode, sim, muitas vezes a pessoa fala, vou cumprimentar minha psicóloga ou não vou? Posso te abraçar? Pode.
né? Né? Tem um paciente meu que trouxe um presente para mim, eu abracei ele. Não, daí ele falou assim: posso te dar um abraço? Eu disse: claro que pode. Né? Eu acho que com essa questão da pandemia também, porque antes eu beijava e abraçava todos os meus pacientes. E eu acho isso muito bom. Isso é terapêutico, né? Quantas pessoas que, sei lá, passaram um bocado de tempo sem dar um abraço? Então, e aí com a pandemia, não, se você fica aí, eu fico aqui o mais distante possível. Isso, eu sofri, porque eu sou muito receptiva, eu sou muito afetuosa, de dar carinho, né? Então, quando eu vi que eu não podia mais abraçar, não podia mais beijar, não podia mais... Isso eu senti. Mas eu acho que os pacientes também sentiram de uma forma, eu tava né? assistindo o Danilo Gentili, lá, eu assisto também bastante. Aí o Roger teve uma entrevista com a Vanessa, né, a filha de Zezé de Camargo. Aí ele falou, a primeira pessoa que eu abracei e beijei, uma pessoa fora do meu convívio, foi você. Aí você veio, a pessoa lembrar disso. Quando saí foi a primeira pessoa, que ele ficou muito com medo da pandemia, demorou muito para voltar ao programa, mas que a primeira pessoa fora do convívio familiar dele que ele beijou e abraçou foi a Vanessa. Então você vê que se a pessoa lembra, tem importância para a pessoa. Sim, muita importância, muita, né? E essa questão do afeto, ela é importante. Né? De ter essa questão de você poder, né, sentir ali que você está sendo cuidado, sentir que você está. E aí a gente também virou essa confusão: abraço ou não abraço, beijo ou não beijo, posso chegar mais perto, não posso chegar mais perto, né? Que foi algo que também trouxe um sofrimento muito grande. E fora essas questões, Né? assim, tem, assim, excesso, abraço e beijo e tal, com quem pode fazer isso e tal, porque fora essas questões nossas, né, existem questões da sociedade, então, as certas coisas para a mulher já é um pouco mais complicado, né, aí você tem a questão aí de ser abusivo, de não ser abusivo, Sim. né, que são coisas também que é importante, a gente se conhecer, até pra gente fazer, será que em algum momento eu passo do ponto, Sim. mesmo sem saber? Sim. Né? Porque que acontece? Eu já tive também convidadas aqui e sempre chega em algumas situações, principalmente artistas, profissionais, que em algum momento, né, foi mais quando a mulher, às vezes certas determinadas coisas são mais difíceis só pelo fato dela ser mulher. E a gente, enquanto homem, a gente nunca vai entender, né, determinadas dificuldades que se tem, sabe? Às vezes até no olhar, sabe? No fato de ter que perder um pouco mais de tempo para escolher uma roupa para não causar nenhum tipo de situação. Isso a gente nunca vai entender enquanto homem, né? É isso mesmo. Que tem e tem uma questão toda histórica aí também, né? Que envolve isso tudo, né? Então, o sofrimento, querendo ou não, da mulher, né, atualmente, como diz meu pai, vocês ganharam muito, mas vocês perderam muito em alguns aspectos. Eu concordo em partes com ele. Né? Eu acho que realmente em alguns aspectos a gente se sente mais sobrecarregada ou se sente mais cobrada, ou até que ponto a gente pode ser tão simpática com as pessoas que elas não vão confundir, que elas não vão achar que, né, eu tô me oferecendo ou eu tô, né? Então eu acho que isso também, realmente, a mulher, ela tem também as questões. Eu digo que atender mulheres é uma coisa e atender homens é outra coisa. Acredito. Impressionante. Acredito. E eu gosto muito de atender homens. Hoje em dia eu atendo muitos homens, mas muitos homens, né? Então assim, eu gosto muito dos homens, né? Também. Assim, eu gosto das mulheres, mas os homens, eles são diferentes em alguns aspectos. Acho que os homens precisam mais. As mulheres são mais autorresolutivas. Não, eu acho que as mulheres até buscam, mas os homens agora é que estão voltando mais para buscar. E olhar que precisam desse outro olhar. Mas eu acho que o homem, por uma questão também, vamos dizer, de machismo, ele procura menos se cuidar. E são muito racionais. E acho que tipo, tem medo deles comprovarem que são vulneráveis, talvez, isso, né? Isso. Aquele negócio, homem não chora. Isso. Homem não fica doente. Isso. Homem não pode ficar doente. Tem vários pacientes que falam assim, eu tô chorando aqui. Mas pode chorar. É bom você chorar.
Aí a pessoa olha e faz, tipo assim, é a crença que essa pessoa tem. É. Então, se eu tô chorando, eu tô vulnerável e eu não posso fazer esse tipo de coisa. Não, chorar faz bem. Por que que você não pode chorar? Né? Então, são essas questões que a gente tem que ir quebrando, porque a gente precisa se aproximar das nossas emoções. Os homens, eles são muito racionais e práticos. É essa a diferença também, né? A mulher, ela fica lá enrolando, é para fazer tal coisa, ah, não vou fazer porque não vai dar. Os homens muitas vezes eles falam, é para fazer tal coisa, é para ler tal coisa, é para fazer tal... eu vou fazer, né? Eu vou fazer, porque eles são mais racionais. Nós somos mais emocionais, nós mulheres. E aí, com isso, acaba sendo algo mais complicado, porque a gente sofre, às vezes, por algumas coisas que a gente poderia usar mais a racionalidade também. Mas não precisa ser como os homens, que são muito racionais também. Entendi. Né? Não precisa ser esse extremo também, né? Que aula, viu? Que aula. Obrigada. Espero que o caderno de vocês estejam extremamente rabiscado, porque assim, esse papo tá incrível. Eu acho que a gente passeou assim por muitas questões, né, desde a parte artística, desde a parte pessoal, mas acho que eu acho que o objetivo vai ser concluído desse episódio quando acabar aqui. Quem está nos assistindo vai procurar, ou se já faz, né, Sim, continuar, mas sim. quem ainda não faz, ter essa experiência de fazer uma terapia para se autoconhecer. Porque eu acho a gente se autoconhecendo, né, a gente entendendo que nós temos pontos fracos e pontos fortes, né, a gente vai se tornar um ser humano melhor e a gente vai poder, é, é, digamos assim, aproveitar mais a nossa vida, né? Como diz uma paciente minha, se todo mundo fizesse psicoterapia, o mundo estaria bem melhor, Leda. Ela me disse isso ontem. Eu ri. Né? Então, assim, ela disse: se todo mundo fizesse, o mundo estaria bem melhor. Eu fiquei pensando com ela e disse: é mesmo, viu? Não, e é tão importante que a própria terapeuta também faz Faz terapia, dá o exemplo. Eu dou o exemplo. Eu dou o exemplo da atividade física. Faço atividade física. Dou o exemplo. Leda, eu queria lhe agradecer, estamos chegando no final, eu queria lhe agradecer muito essa disponibilidade de você vir aqui conversar com a gente, né, de compartilhar, né, todo esse conteúdo, estar com a gente, dar esses insights. Obrigado mesmo pela confiança, sei que você ainda não foi ainda acho que nenhum podcast, né? Primeiro. Não, eu te falei, né? Foi mais gravar entrevista em televisão, rádio e podcast, não. Então, primeiro, então eu agradeço essa confiança de Eu que você agradeço. vir aqui falar com o nosso público aqui, que às vezes é um público mais atípico, porque é entretenimento, é evento, é artista, enfim, mas vai estar no YouTube isso aí, e eu tenho certeza que essas dores, enquanto ser humano, o mesmo cara daqui de Aracaju, de Sergipe, ou de Porto Alegre, ou do Japão, né, Sim, ele, né, tem essas questões todas que eu acho que a gente vai, nesse papo aqui, pode ajudar, né, esses insights. E às vezes a gente não tem uma conversa, um acesso, tipo, a gente não tem uma amizade para conversar sobre isso. E num papo como esse, o cara desperta e aí ele vai, realmente, eu vou buscar isso para isso. me melhorar, para me entender mais, para ser mais produtivo, né, para alcançar o meu propósito. Todo mundo tem um propósito, Sim, né? isso é importante. Todo mundo tem um propósito, ou se não tem, tá em busca de um, Tem que buscar. É, né? E às vezes a gente não tem esse primeiro empurrão, sim, né? E eu posso dizer que eu sou muito feliz porque eu tive alguns empurrões e tenho alguns empurrões para chegar assim no meu propósito e nunca. E aí vai como relato mesmo assim. Eu tenho 36 anos, né? Vou fazer 37 agora em setembro. E nunca parei para realmente cuidar de mim um pouco mais, né? De buscar me conhecer um pouco mais, mesmo em volta de muitas pessoas, de muitas relações, sendo muito inquieto, fazendo muito projeto, me relacionando com várias pessoas, mas nunca parei e disse, cara, eu acho que eu preciso, né, me cuidar um olhar para pouco, mim. olhar para mim e buscar. E isso não foi uma constatação apenas sozinho,
A minha esposa, minha companheira Tamires, me ajudou bastante em perceber isso. E às vezes a gente tem que, de fato, as pessoas que gostam da gente de verdade, às vezes tem essas toques e a gente está muito preso a processos, a rotinas, e a gente não enxerga isso, né? Isso. E para mim está sendo muito transformador e está me desenvolvendo muito como um profissional melhor, me ajudando a busca, né, com o meu propósito, me colocando, inclusive, nas questões mais pessoais, íntimas, de entender que a gente sempre precisa melhorar. Então, assim, eu agradeço desde já, publicamente aqui para todo mundo. Eu sou prova viva que, de fato, a terapia e essas questões de se cuidar faz muito diferença e tem feito diferença na minha vida. E lhe agradeço demais de você ter topado, né? Eu sei que foge muito, né, o paciente, né, falando com a Não, terapeuta, tranquilo. assim, entrevistando a terapeuta. Não é uma coisa muito comum, mas fiquei bem feliz que você topou e queria que você deixasse suas considerações finais, falasse suas redes, onde as pessoas podem lhe encontrar, né, e dar essa motivação, essa coragem aí que esteja faltando aí para você que está nos assistindo aí, para buscar se conhecer, melhorar e ter mais performance na vida. Sim, então eu também quero agradecer, né? Agradecer a todos que vão assistir, né? E vão ver todo o nosso conteúdo, né? Eu estou à disposição para dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, como nós não fizemos ao vivo, porque às vezes pode aparecer algumas perguntas, eu estou à disposição também. Podem perguntar, podem me acessar, né? Tanto pelo Instagram e tem meu telefone pessoal, né? Qual é o Instagram? É Leda Nobile, PC. Né? E o meu telefone é 079 99644 5080. De mais uma vez? 079 99644 5080. Pegou aí, meu amigo, ó, já anote e tal, vale super a pena. E não faça isso por ninguém, faça por Isso, você. é isso mesmo. É isso mesmo. E vale o investimento. Obrigada, Leda, viu? obrigado. Ó, vou ficar de olho nos comentários. Se tiver, Certo. passo pra você Certo, dar uma olhada combinado. lá e tal. E com certeza, se pintar uma outra pauta, outra oportunidade, quero você aqui de volta pra Eu gente venho, aprofundar. A gente pode até fazer, sabe o que é uma coisa que É. surgiu agora, uma ideia? É. A gente podia fazer um podcast com tema focado realmente em gestão de carreira e trazer um artista para participar. Ótimo, A gente pega um artista aqui da gravadora ótimo. e aí a gente vai falar sobre problemas que vai ajudar bastante gente. Ótimo, uma ótima ideia. Eu topo. Beleza. Bom, mais um episódio concluído com sucesso. Espero que a gente tenha aí contribuído para essa horinha aí um pouquinho aí ter feito a diferença aí no seu dia, na sua vida, na sua rotina. Esse é o nosso compromisso, né, aqui no Badalando Podcast, de vocês entenderem que dentro aqui do nosso estado a gente tem profissionais, a gente tem histórias, a gente tem muito conteúdo transformador e às vezes a gente não conhece, às vezes está até do lado da gente, né, e a gente não conhece. Então a gente tem esse compromisso aqui de deixar bem perto de vocês esses profissionais, essas histórias, esses artistas, né, para que vocês possam conhecer. Nem sempre a gente precisa buscar isso tão longe, em São Paulo. Ela é de São Paulo e está aqui em Aracaju, aqui, porque a nossa cidade de fato é deslumbrante. Quem vem para cá realmente gosta e muitas delas ficam por aqui. Bom, obrigado e até o próximo episódio.